Será que é possível viver recebendo um salário mínimo no Canadá? Ou que tipo de vida que eu teria se eu recebesse um salário mínimo aqui no Canadá? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Você deve estar aí pesquisando sobre inúmeras coisas sobre o Canadá e uma delas deveria ser, se não é, o salário que é pago aqui no país para a sua profissão. E muitas vezes a pessoa acaba se deparando com essa informação. Poxa, mas como seria a vida de alguém que ganha o salário mínimo? Porque, querendo ou não, muitas pessoas acabam pensando que isso seria realmente o pior dos cenários, né? Porque se eu consigo ter essa determinada vida recebendo o salário mínimo, significa que isso é o pior que pode acontecer comigo no Canadá. É isso que se passa na maioria das vezes na cabeça das pessoas. Então, por isso, faremos esse vídeo aqui para você com os cálculos devidamente mostrando como que seria viver no Canadá se você recebesse o salário mínimo. Então, para começo de conversa, se você está iniciando o seu planejamento para você morar aqui no Canadá e ter mais qualidade de vida, uma das coisas que você precisa saber é que o salário mínimo, ele depende de acordo com a província que você vai morar aqui no país. Inclusive, se você não sabe, o Canadá, ele é dividido em 10 províncias e 3 territórios. Então, cada uma dessas regiões possui o seu específico salário mínimo. Mas também existe a média nacional. E atualmente, a média do país é 17,75. Mas se porventura você morar na província X, não é esse valor que eles usam como base, e sim a base do valor da província. E vamos aqui à informação importante. Qual que é o salário mínimo de cada uma das províncias? Então, atualizando vocês, agora de outubro de 2025, a província de Alberta, 15 dólares por hora. Este é o mínimo ali na província de Alberta, que inclusive está sem mudar desde 2018. Só uma informação importante para vocês. British Columbia, 17,85, Manitoba, 16 dólares, New Brunswick, 15,65, Newfoundland and Labrador, 16, Northwest Territories, 16,95, Nova Scotia, 16,50, Nunavut, 19,75, Ontário, 17,60, Prince Edward Island, que é a menor província do Canadá, 16,50, Quebec, 16,10, Saskatchewan, 15,35 e Yukon, 17,94. Estes são os valores de cada uma das regiões do Canadá. Beleza, Lúcia? E agora? O que eu faço com essa informação? Segundo ponto importante que você precisa saber, este é o salário bruto, mas você terá que pagar alguns impostos. Pois é, meu caro amigo, se você está na fase inicial do seu planejamento, saiba que sim, você precisa pagar os impostos e é diferente do Brasil. Então, muita gente acaba pesquisando aí sobre vagas de trabalho, ela olha um determinado salário e fala, vou calcular aqui este valor por hora vezes o número de horas que eu vou trabalhar durante a semana. Por exemplo, 40 horas por semana. Oba, vou receber esse salário no final do mês. Não, não é assim que funciona. Você precisa pagar os impostos. Na verdade, você só vai receber ali o seu salário líquido no final do mês. E aí vem um outro ponto importante para você, que cada uma das províncias tem o quê? O seu desconto de imposto específico, pois é, de acordo com a faixa salarial. Então, aqui nós estamos falando sobre o salário mínimo, mas para você que está aí na sua fase de planejamento para você morar aqui no Canadá, você já deve saber, e este vídeo é apenas um insight, que você precisa analisar a faixa de salário de acordo com a sua área de trabalho em específico, para então você ter um número realista em relação ao salário que você vai receber no final do mês. Então, por exemplo, vamos fazer aqui a simulação do desconto de impostos de quem está ali na província de Alberta e está recebendo o salário mínimo, que é 15 dólares por hora. Esse é o salário mínimo que está vigente atualmente. Então vamos lá. Fazendo as contas aqui, o salário bruto é de 15 dólares por hora e então vem alguns impostos. Esse daqui, ó, é o Employment Insurance, tá? Que é aquele seguro-desemprego, CPP, que significa o seu Canadian Pension Plan, que é o plano de aposentadoria. Aí tem o desconto federal, o desconto provincial e no final o valor líquido vai ser cerca de 11
dólares por hora. Beleza, Lúcia, já entendi que esse é o salário por hora, mas mais ou menos quanto que isso seria por mês? Então, fazendo a simulação aqui, o salário seria de 2.470 bruto, aí vem os impostos e então líquido 1.746. Este é o salário líquido aproximado de uma pessoa que trabalha na província de Alberta e que recebe o salário mínimo. Agora vamos fazer os cálculos de quem recebe o salário mínimo na província de Ontário. Na província de Ontário, o salário mínimo atualmente é 17,60, mas só para essa nossa base de cálculo, eu coloquei, porque esse site ele não deixa colocar número quebrado, eu coloquei aqui 17. Por quê? Porque estamos calculando o pior cenário possível, tá? Então coloquei aqui 17, então esse é o salário bruto e fazendo os devidos descontos acaba indo para 13. Lúcia, quanto que isso daria por mês? Daria aproximadamente 2.080. Isto na província de Ontário. Em qualquer cidade que você morar na província de Ontário, se você for contratado para receber o salário mínimo por hora, que aqui é de 17,60, aproximadamente este seria o seu salário. Lembrando que aqui na nossa simulação estamos usando 17 dólares apenas para colocar aí o pior cenário possível. Lúcia, se eu morasse na província de Manitoba, lá que o salário mínimo é 16 dólares a hora, quanto que seria o meu salário? Então o bruto aqui, 16 dólares a hora, o líquido vai ser aproximadamente 11 por mês, isso daria cerca de 1.841. Lúcia, já entendi. Já entendi mais ou menos quanto que eu ganharia se eu realmente fosse um funcionário que estivesse recebendo por hora, tá? Que não é a única forma de pagamento aqui no Canadá. Outra questão bem importante que você precisa saber, você pode ser pago por hora ou então você pode assinar um contrato com um salário anual, tá? São formas e formas de você receber o seu salário, mas aqui estou colocando a mais comum, que inclusive muitas pessoas acabam se questionando quando elas olham os sites de emprego aqui do Canadá e se questionam, poxa vida, mas aqui tá escrito por hora, como que isso funciona? Então só para você ter uma noção um pouco maior em relação a isso. Beleza, entendi essa parte do salário, mas que tipo de vida uma pessoa que ganha o salário mínimo, ela vai ter no Canadá? Será que é possível ir para o Canadá e aceitar trabalhar em qualquer coisa para receber qualquer salário? E é esse tipo de insight que eu quero trazer aqui para você. Porque muitas pessoas, quando elas estão na fase de planejamento, elas falam, não, eu só quero chegar no Canadá. Lá eu resolvo no que eu trabalho em qualquer coisa. Nem que seja para receber o salário mínimo. Mas será que com o salário mínimo você vai ter a vida que você almeja aqui no Canadá? Você acha que o simples fato de você estar aqui no Canadá, isso por si só, vai te proporcionar mais qualidade de vida? Então presta atenção nesses detalhes aqui. Muito provavelmente você já sabe que o aluguel, ele acaba ocupando uma parcela bem significativa do salário das pessoas que moram aqui no Canadá, e para uma pessoa estamos fazendo aqui a simulação de uma pessoa que acaba morando na província de Alberta. Ela escolheu Calgary para morar, porque a cidade está bombada, todo mundo está falando de Calgary, falaram que lá o custo de vida é mais barato, então escolhi Calgary para morar. Então essa pessoa, ela aceitou morar em Calgary por escolha dela, uma decisão dela. Ela também foi atrás de qualquer emprego que pagasse o salário mínimo, tá recebendo aí 15 dólares por hora, e o salário mensal dela gira em torno de 1.746, de acordo com as nossas pesquisas aqui nos sites do Canadá. Aí ela foi lá, feliz e contente, falou assim, quero achar uma casa para eu morar. Aí ela se depara aqui com as pesquisas nos sites. Espera aí, deixa eu ver aqui nessa região. Opa, apartamento 1.750, 1.455, 1.634. Vamos ver um pouquinho mais para essa região. 1.374, 1.899, isso tudo apartamento. Aí tem um quarto, ó, 800 dólares. E assim ela vai pesquisando um pouco mais em relação à cidade de Calgary, ó. 1.525, um basement. Vamos ver esse basement aqui, ó. Como que é esse basement?
basement. Aí é uma casa grande e você mora... O que é basement, né, Lúcia? Lúcia, eu tô estudando, comecei agora a pesquisar sobre o Canadá. O basement é a parte de baixo da casa, tá? É como se fosse o porão. Muitas pessoas aqui no Canadá, eles reformam o basement e outras famílias acabam alugando essa parte de baixo. E a pessoa decidiu morar nesse basement aqui, 1.525 esse basement. Lembrando, qual que é o salário dela? 1.750, vamos arredondar ali, 1.750. Essa pessoa que está morando nesse basement, recebendo o salário mínimo, como que ela vai comer? Como que ela vai pagar o transporte público? Como que ela vai ter lazer? Se só vai sobrar $250 para ela. Não, Lúcia, vamos fazer o seguinte, é um casal, não é mais só uma pessoa trabalhando. Vamos fingir que a outra não tá fazendo college, né? Porque quem faz college acaba tendo restrições de horário de trabalho. Vamos fingir que é um casal, os dois vieram com visto de trabalho e os dois podem trabalhar de forma full time. Então agora a gente tem que fazer o valor do salário mínimo para os dois. Então, duas pessoas recebendo o salário mínimo, o orçamento da família vai ser cerca de $3.500. Que tipo de vida que uma pessoa tendo $3.500 de orçamento ela consegue ter? Até achei aqui um apartamento para ficar menos pior aí a nossa simulação, para não ser em um basement. Mas ó, esse apartamento 1.525, ela fica nessa região da cidade de Calgary. Você pode ver que os móveis, eles são mais antigos, tá? Parece um prédio mais antigo. Dá uma olhadinha aqui nos móveis. Olha o chão, parece um prédio bem antigo, mas ok, né? Morável, vamos assim por dizer. Tá aqui, 1.525, você consegue um apartamento neste prédio aqui na cidade de Calgary. Ótimo. Então, pelas nossas contas, nós temos ainda metade, né? Temos mais ou menos aí $1.500. Para nós analisarmos como vai ser a vida desse casal, a gente precisa ter noção em relação a estilo de vida. Como que eles vivem? Do que eles gostam de comer? Que tipo de lazer que eles gostam de fazer? Outro ponto importante em relação ao bairro, eu apenas peguei ali um apartamento aleatório, mas será que perto desse apartamento tem ponto de ônibus? Ou será que eles vão querer comprar um carro? São questões que você precisa levar em consideração na hora que você vai estar fazendo o seu planejamento. Caso contrário, não é um planejamento. Você está fazendo igual o imigrante Zeca Pagodinho, que eu costumo dizer, que é o imigrante deixa a vida me levar, vida leva eu. Aí lá no final, se der tudo errado, você acha alguém para culpar, né? É assim que a maioria das pessoas acabam fazendo. Então, o que eu estou falando nesse vídeo é justamente o contrário. Você precisa ter uma base de conhecimento para ver se esse tipo de vida é o tipo de vida que você está disposto a ter, porque é isso que as pessoas acabam falando. Eu trabalho no que der, recebo o salário mínimo e tá tudo certo. Na prática, vamos ver se isso é viável. E para saber se é viável, esse tipo de pergunta, ela precisa ter uma resposta que seja compatível com o seu nível de disposição. E aí que entra a pergunta que muitas pessoas acabam se fazendo. Tá, mas e aí, será que vale ou não vale a pena então morar no Canadá? Que esse é o questionamento que muita gente faz. Porque, poxa vida, então se for para ter essa realidade, então não vale a pena ir para o Canadá, né? Muita gente acaba falando isso. E isso é tão comum que nós até criamos a jornada da decisão, que é realmente um passo a passo para você que está em cima do muro. Você tem a intenção, você tem o desejo, o sonho de morar no Canadá, mas você não sabe se realmente essa realidade vai ser para você. Se realmente o Canadá ele vai valer a pena para você, para sua realidade, para o seu nível de disposição. Então até quero convidar você a conhecer esse passo a passo. Então se você quer conhecer esse passo a passo, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas é realmente apenas para as pessoas que estão com essa dúvida se vale ou não vale a pena morar aqui no Canadá. É para você realmente fazer esse passo a passo e decidir de uma vez por todas se o Canadá é ou não para você. Você ainda não se decidiu, você está assistindo inúmeros vídeos tentando se decidir se o Canadá é para você. Então, para você parar de perder tempo na sua vida, faça esse passo a passo da jornada da decisão e de uma vez por todas comece o seu planejamento para você morar aqui no Canadá. Ou então, se você decidir que o Canadá não é para você, segue a tua vida. Para de assistir vídeo sobre o país, porque isso só está fazendo você
perder o seu tempo. Então, voltando aqui para nossa simulação, vamos supor que é um casal decidiu morar em Alberta, eles escolheram a cidade de Calgary para morar, escolheram aquela determinada região onde a gente viu o apartamento, eles estão trabalhando em uma região um pouco distante ali de onde eles moram e eles vão precisar ou de transporte público ou então de um carro. Só que com $1.500, honestamente, você acha que eles vão conseguir um carro? Pode ser que sim. Só que, obviamente, não vai ser um carro novo, né? Um carrão, aquele carro dos sonhos. Talvez não seja essa a realidade. Se nós formos julgar o orçamento, afinal, não é só isso que eles precisam pagar. Eles precisam pagar a segunda coisa mais importante do orçamento de uma família, que é compras de mercado, não é mesmo? Então, se a gente for julgar a média, né, que as pessoas acabam gastando de mercado aqui no Canadá, pode ser que eles gastem com o mercado cerca de $600 a $800 a julgar o que eles vão comprar no mercado. E esse é um ponto bem importante, já deu muita polêmica aqui no nosso canal quando nós falamos sobre orçamento de mercado. Por quê? Varia de acordo com o seu consumo. Eu não sei se você come frutas, legumes, vegetais ou você come pizza congelada, come só coisinha de padaria, então eu não sei qual que é o seu estilo de alimentação. Por isso que esse valor é uma média, porque depende do estilo de alimentação dessa família. Então vamos julgar que eles comam comida de verdade, né? Ali uma batata, eles comem arroz, feijão, legumes, frutas, que inclusive não sei se você sabe, informação importante também, mas aqui no Canadá, produtos de alimentação de cesta básica, eles não possuem a incidência de impostos. Então, quando você compra um produto, geralmente ele tem o sales tax que você precisa pagar, que esse também é um valor que depende de província para província. Veja como o planejamento ele é importante, não é tão simples assim, né? Você fazer esses cálculos. Tem vários detalhes em relação à vida aqui no Canadá que você precisa saber. Então, vamos supor lá no mercado que você pegou banana, maçã, arroz, feijão, carne, leite, todas essas coisas, elas não possuem o imposto, tá? Agora, se você está comprando outras coisas, produtos que não fazem parte da alimentação da cesta básica, aí você ainda tem que pagar o imposto da província, que no caso de Alberta é de 5%. Então, sobre a sua compra, você ainda precisa pagar esse imposto, tá? Só uma informação adicional para vocês. Então, vamos colocar cerca de $800, eu acho que é razoável colocar $800 aqui como média de gasto para um casal, média de mercado. Eu não estou falando de Uber Eats, Starbucks, Tim Hortons. Meu amigo, você ganha um salário mínimo, muito provavelmente você tem que ser um pouco contido com essas despesas. Eu estou falando de comida de verdade, pessoas que vão fazer, sei lá, marmita para ir para o trabalho, eles preparam café da manhã em casa, tá? Então, $800. E eu já deixo aqui, eu sempre acabo falando, né, que esse nosso espaço é um espaço colaborativo, né? Então, se você mora no Canadá e está assistindo esse vídeo porventura, já coloca aqui nos comentários quanto que você gasta de mercado. Assim, as pessoas que estão em outros países e que estão planejando morar aqui no Canadá, elas vão ter uma noção realista em relação a gasto de mercado. Então, perfeito. Colocamos ali cerca de 1.500 para o aluguel ali do apartamento, colocamos cerca de $800 para a alimentação, isso é o básico do básico do básico do básico. Vamos colocar também que eles utilizam o transporte público, porque eles decidiram não comprar um carro seria muita despesa, então se a gente for analisar o preço do transporte público ali na cidade de Calgary, ele é de 118 por pessoa, tá? Esse é o passe mensal. Então, para você ter o monthly pass, você acaba pagando 118 por pessoa, que daria cerca de $240. Lúcia, mas com esse salário, minha nossa, tudo isso de transporte? Pois é, aí vem uma outra informação bônus. Se você está na faixa de low income, ou seja, o que é isso? É na faixa de baixa renda, você vai pagar menos pelo transporte público, tá? Então, se você recebe um salário muito baixo, aqui no Canadá você recebe alguns benefícios. Então, algumas pessoas elas conseguem se manter aqui no Canadá recebendo o salário mínimo porque elas também recebem muitos benefícios do governo por serem low income. Um desses benefícios é o do transporte público. Então, o valor do transporte público, no caso desta simulação que estamos fazendo aqui, ele vai ser de acordo com o
salário deles, tá? Então, porque eles se encaixam nesta faixa de baixa renda. Então, eu coloquei aqui mais ou menos $40 de transporte público. Lembrando que este valor, ele vai ser diferente de acordo com a realidade de cada família, se essa família estiver dentro dessa faixa de baixa renda. Além disso, tem as outras compras. Ah, Lúcia, eu quero realmente comprar uma roupa aqui, eu preciso pagar uma coisinha ali, essas coisas do dia a dia. Além de seguro, você precisa pagar o seguro da casa, você precisa pagar a luz, por exemplo, aquecimento, telefone, conta de telefone, todas essas pequenas contas, de pouquinho em pouquinho, quando você piscou o olho, você já gastou aí mais $200. E uma informação importante também, se você está na faixa de low income, em algumas regiões, você também recebe benefício para você pagar menos na energia. Então, perceba, por mais que às vezes a família recebe um salário mínimo, dependendo de quanto for o orçamento da família, não apenas o valor de salário de um determinado integrante, mas o orçamento da família, essa família acaba se encaixando em inúmeros benefícios aqui no Canadá e com isso eles conseguem se manter. Não é uma vida de luxos, não é uma vida de compras, não é uma vida esbanjando, não é uma vida de viagens, não é uma vida andando de carrão, e sim é uma vida de muito trabalho, porque geralmente esses trabalhos onde você acaba ganhando o salário mínimo não são trabalhos de uma condição que você vai ter, nossa, uma qualidade de vida extraordinária, não, muito pelo contrário, você vai trabalhar muito, seu salário ele é baixo, muito provavelmente você vai depender sim de muitos benefícios do governo, mas ainda assim você consegue viver. Só que dependendo da realidade que você tem no Brasil, pode ser que sim, que essa vida de salário mínimo aqui no Canadá, ela seja muito, mas muito inferior do que a vida que você tem no Brasil, ou da vida que você poderia ter no Canadá se você fizesse o devido planejamento para você conseguir ter um salário melhor e uma vida muito superior à de quem ganha um salário mínimo. Então é possível se manter no Canadá recebendo o salário mínimo? Depende da província, depende da cidade, depende do estilo de vida, depende de quantos benefícios essa pessoa conseguiria do governo, se ela suportaria este trabalho onde ela está ganhando o salário mínimo, porque tudo isso acaba contando no planejamento. E infelizmente é o que a maioria das pessoas acabam negligenciando nessa jornada de imigração. Então nunca se esqueça, planejamento é fundamental para você conseguir ter qualidade de vida aqui no Canadá. Não basta você chegar no país, e eu sinto muito se você pensa isso, só que a realidade das pessoas que imaginavam isso quando elas estavam no Brasil, depois que elas chegaram aqui no Canadá, foi duríssima. Pessoas que estão frustradas com a realidade delas aqui no país porque elas acreditaram, infelizmente, que bastava chegar no país para elas terem qualidade de vida. Então espero que esse vídeo tenha sido um insight para você. É óbvio que tem muito mais informações em relação a esse conteúdo. Isso aqui foi um vídeo curto, é só realmente um esboço em relação ao assunto, só aquele insight que você precisa para você pesquisar um pouco mais sobre a jornada de imigração. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui para nós, ele é muito importante para que o nosso conteúdo seja distribuído aqui pelo YouTube. Se você está nos conhecendo agora, considere se inscrever aqui no canal, tem um botão aqui embaixo, clique nele que você estará inscrito por aqui, e toda quarta-feira nós temos lives ao meio-dia, horário de Brasília, tirando um pouco mais de dúvidas sobre essa jornada de imigração, e eu convido você a fazer parte. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!